Boa tarde. É sim, Steph. Hoje nós vamos falar de conjugação do verbo ter, ou seja, have, e a sua forma, né? Como é a estrutura dele. Ok? Eu vou ler aqui, está em espanhol, né? Mas eu vou ler aqui em português. O verbo que vamos aprender é o verbo to have, que significa tener. É igual também ao verbo to be. É um verbo irregular. As suas estruturas, ou seja, como ele é organizado nas orações afirmativas, negativas e interrogativas, são as mesmas que para o verbo também to be. Vamos conjugar, por exemplo, esse verbo. Como é que fica? To have, tener, que significa ter. No afirmativo, temos aqui I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Veja que a partir do coisa, do he, she e o it, temos uma diferença. A conjugação do verbo não está como have, mas como has. Então, sempre que estivesse a conjugar, creio eu que qualquer verbo, ou a maioria deles, sempre, ou quase que todos, sempre no he, she, it, ou seja, na terceira pessoa do singular, o verbo vai ter que mudar. Por exemplo, o verbo do. Na conjugação do verbo do, o verbo do é esse aqui, ó. Isto aqui é um D e o O. Verbo do, ele, na conjugação na primeira pessoa e a segunda pessoa do singular, ele é simplesmente I do, you do. Mas na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele será does. Ao invés de ser do, é does. Olha só isso. Isso aqui é um S, pessoal. Tá bom? Does. Então, será he does, she does, it does. Então, essa mais ou menos é a diferença que há na terceira pessoa do singular. Mas o restante é a mesma coisa. I have, you have, we have, you have, they have. Então, somente na terceira pessoa do singular é que muda. Não sei se você me compreende. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Na negativa, como é que fica? I have not got. I have not got. You have not got. She, he, it has not got. We have not got. You have not got. They have not got. Esse é o negativo. Então, eles não têm, eu não tenho, tu não tens. Enquanto na afirmativa, eu tenho. I have a children, eu tenho um filho. She has a car, ela tem um carro. Isso é afirmativo. Mas na negativa, seria she hasn't, ou seja, she has not a car. Então, nós notamos essa diferença aqui. No negativo, você simplesmente aumenta o not got. Not, ou seja, o not vem depois do verbo ter. Nota isso, que vem depois do verbo ter. I have not, you have not, he, she, it has not, we have not, you have not, they have not. Right? Agora na interrogativa. Na interrogativa, praticamente como no verbo to be, a mesmíssima coisa. Você vai inverter o verbo. Vamos lembrar, por exemplo, no verbo to be, como é que era? No verbo to be, seria you are, she is. Na interrogativa, seria is she, is he. Right? Enquanto que agora,
a diferença do have, do she, do has, é que simplesmente você vai transferir o verbo have para o principal, ou seja, primeiro vem o verbo, depois vem o pronome pessoal. Have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you, have they. Então, essa é a diferença que nós notamos. Mas a forma, a estrutura será a mesma. Ok? Por exemplo, temos aqui a palavra God não aporta nenhum significado al próprio verbo. Se pode omitir en las oraciones afirmativas, igual que el verbo to be. También el verbo to have tem suas correspondentes formas contractas. Acho que ele vem em espanhol. Então, o que acontece aqui, Steph? Então, o que estão a dizer aqui? A afirmativa, ou seja, a palavra God, que no significado literário seria obter, né? Obter, ele não dá um significado próprio ao verbo. Que verbo? O verbo have, nesse caso, tá bom? Então, ele pode ser omitido, por exemplo, nas afirmativas, como aqui vemos. I have. Essa aqui é a forma curta de dizer I have. Seria I've, you've, his, she's, it's, right? With, you've, they've. Então, essa é a forma curta aqui no afirmativo de dizer I have, you have, she has, they, she, he, it has, we have, you have, they have, right? E temos aqui na negativa, como também tínhamos lá em cima. Podemos dizer o quê? I haven't got, you haven't got, she hasn't got, she hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, they haven't got, ok? Essa é a forma curta de escrever esses verbos. Ok, veja lá. A estrutura nas orações afirmativas, primeiro vem o sujeito, ou seja, o pronome. Sujeito pode ser o seu nome direto, João, Pedro, Maria, e pode simplesmente aparecer o pronome pessoal, que é he, she, it, we, you, por aí vai. Depois vem o verbo, to be, ou seja, to have, vem o verbo ter. Depois o complemento deste mesmo verbo, ou desta mesma frase, ou seja, I have got a big house. O que significa isso? Tenho uma casa grande. Tenho uma casa grande. Então, tenho. Quem tenho? Eu. Então, vemos o que? A primeira pessoa do singular. Tenho. Não há necessidade de dizer eu tenho, mas simplesmente dizemos tenho uma casa grande. I've got a big. Então, I have got. Eu tenho uma casa, a big house, uma casa grande. Nas orações negativas, nós temos o sujeito ou o pronome pessoal, mas o verbo to be e a negação, a negativa, que seria not got, e os complementos. Por exemplo, you have not got a dog. Tu não tens um cão. Ou seja, tu não tienes um perro. Tu não tens um cão. Veja, primeiro vem o sujeito. Vem o verbo, sim, mas simplesmente você vai aumentar a negativa depois do verbo. E em seguida, tu podes colocar os complementos, o que você quer dizer. Eu não tenho o que. E aí você diz, o que você não tem. Agora, nas orações interrogativas, temos primeiro o verbo. O verbo será colocado primeiro, depois é que virá o sujeito. Então, antes do sujeito, você coloca o verbo. Antes do pronome pessoal, antes do nome da pessoa ou de um animal, qualquer coisa, você coloca primeiro o verbo. Have ou has.
Por exemplo, temos aqui o exemplo. Have you got an American friend? Tienes um amigo americano? Você tem um amigo americano? Olha, have you got? Tienes, logo começa, tens um amigo americano? Então, essa é a diferença que há nesses três sujeitos, é afirmativo, negativo, quanto positivo. Olha, em inglês, ainda que você coloque ponto de interrogação, por exemplo, vamos supor aqui nessa oração, deixa-me só marcar aqui, desculpa ter burado aqui no interrogativo, mas eu queria exatamente aqui no you have got, na negativa. You have not got a dog. Ainda que você coloque um ponto de interrogação aqui no fim, you have not got a dog, o seu tom de voz não faz com que a palavra esteja na interrogativa. É necessário seguir a regra. Em português é simples, é só você colocar um ponto de interrogação que isso já se torna uma pergunta. Mas em inglês é necessário colocar a forma exata de fazer uma questão, de fazer uma pergunta, right? Então é basicamente isso que eu queria que você entendesse. Então, aqui embaixo eu tenho alguns exercícios que eu coloquei para si e eu acredito que você vai conseguir responder. Complete the sentences with to be or to have. Já aprendemos do verbo to be, já aprendemos o verbo to have. Então agora simplesmente coloque em cada uma desses espaços vazios, right? In this case, space, put verb to be or to have. Where, space, you from. Como é que seria? Where have you from? Ou where are you from? Então você vai colocar aí esse exercício. Depois pode me mandar uma foto e para que eu veja, né? 2. Robert, space, an apple. Como é que seria? Seria Robert has an apple ou Robert is an apple. Não sei. Have é Roberto tem uma maçã ou to be Roberto é uma maçã. Então, analisa isso. 3. Anna, space, 29 years old. Anna have 29 years old. Ana tem 20 anos mais velha. Ou o verbo to be. Ana is 29 years old. Ana é 20 anos mais velha. Ou seja, 20 anos, tem 20 anos de idade. Então você vai colocar aí. They space cold. They are cold. Or they have cold. Right? He space and a chocolate ice cream. Seria he have a chocolate ice cream ou he is a chocolate ice cream. Então, responda aí por aí até aqui na linha C, ok? E só vou colocar assim para você poder ver, ok? Se quiser ter um screen e pode resolver, depois me manda uma foto, ok? Obrigado, Deus abençoe.